Olá novamente. No vídeo anterior eu comecei a apresentar o curso Novos Membros, falei um pouquinho sobre o nosso ambiente, também sobre o propósito do curso. Nesse vídeo, nessa finalização desse primeiro encontro, nós queremos falar rapidamente contigo sobre o conteúdo, o currículo do curso e também o livro-texto utilizado nesse curso. Comecemos pelo currículo ou conteúdo. O curso Novos Membros foi elaborado a partir de uma orientação de um documento doutrinário escrito no século XVI chamado Segunda Confissão Helvética. Naquele documento consta o seguinte, que os pastores devem se esforçar para ensinar nas suas igrejas os 10 mandamentos, o credo apostólico, a oração do Senhor, os sacramentos e alguns tópicos que são considerados importantes para a religião cristã. E o nosso curso passa exatamente por esse conteúdo em 20 videoaulas. Então você vai ter toda a apresentação da doutrina da salvação, da doutrina sobre a igreja, da doutrina sobre os sacramentos, não é? Algumas coisas muito práticas e pertinentes, todas enfeixadas, vamos dizer assim, organizadas dentro dessa estrutura que foi sugerida pela Segunda Confissão Helvética. E é nesse sentido que a gente tem o livro-texto do curso. Nós utilizamos o livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Eu escrevi esse livro com o objetivo exatamente de seguir, de apresentar aqueles conteúdos que são sugeridos pela Segunda Confissão Helvética. Então ele foi todo pensado para o início da sua caminhada cristã. Os capítulos do livro são curtos, a ideia é que você possa ler rapidamente aquilo que consta em cada capítulo. Também eu me esforcei para escrever da maneira mais clara possível, pelo menos assim dentro da minha condição. Eu espero que o texto fique claro para você, que você consiga compreender bem aquilo que está lendo. E no final de cada capítulo eu anexei, eu criei um exercício para fixar o conteúdo. O objetivo realmente é você fazer os exercícios e daí absorver, internalizar, melhor dizendo, tudo aquilo que você está estudando em cada capítulo. O modo como o livro é diagramado e organizado também, ele foi pensado no sentido de ser o mais didático possível. Então a gente tem os textos bíblicos que são transcritos, né? Quando eu menciono uma passagem, eu, ao invés de apenas mencionar o endereço ali entre parênteses, eu faço a questão de transcrever. Então, com isso, você terá apenas o seu livro em mãos, se você estiver indo, voltando para o trabalho, né? Se você ainda não tiver uma Bíblia, está aí no início mesmo da sua caminhada, não se preocupe, você pode ler página por página, cada vez que o texto é citado, ele é transcrito, tá? E isso ajuda você, eu creio, eu fiz isso para ajudar você a ter esse primeiro contato com as escrituras. O livro também tem alguns quadros explicativos, né, que destacam alguma informação histórica ou falam sobre normas específicas da igreja. Nesse exemplo mesmo que aparece aí, você tem um quadro que explica o que foi, ou o que é, melhor dizendo, o Catecismo de Heidelberg. Então, sempre que um documento é citado pela primeira vez, eu sei que você está chegando, quem sabe, na igreja agora, nem tem ideia do que seja Segunda Confissão Helvética, ou os catecismos da igreja, os documentos doutrinários. Então, por isso, quando esses documentos aparecem, a gente faz questão de explicar para você que você tome pé, seja apresentado a esses documentos importantes. Eu fiz também questão de citar as fontes que eu consultei, então você pode depois conferir na nota de rodapé e a partir das fontes ali você pode buscá-las e você vai ter aí a indicação de livros, de outros materiais que você pode consultar acerca dos assuntos que são discutidos em cada lição. Sempre que eu cito também um texto da Bíblia, eu transcrevo, como eu disse, o texto é transcrito e depois, entre parênteses, eu busco dizer quem escreveu isso ou quem disse isso que consta nesse texto e onde que isto está escrito, né? Em qual livro da Bíblia isso está escrito, em qual capítulo, em qual versículo. Então você vai encontrar algo semelhante ao que aparece nesse slide aí. Você tem a citação, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, e você vai descobrir quem disse isso, Jesus Cristo. Onde isso está? No Evangelho de Mateus. Em que capítulo? Capítulo 12. E em que versículo? No versículo 37. Quando você não encontrar o nome do autor, significa que a gente não sabe exatamente quem escreveu aquilo, apenas onde se encontra, tá bom? Então existem
trechos da Bíblia, livros da Bíblia que a gente ainda não sabe exatamente quais foram os autores, não é? Mas isso não prejudica de maneira nenhuma para que a gente compreenda essas passagens como palavra de Deus para a gente, que trazem a bênção do Senhor para o nosso coração. Então, é assim que funciona o nosso sistema de endereçamento, vamos dizer assim, das passagens bíblicas no livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Logo na folha de rosto, quando você adquire o livro, né, então fica inclusive essa recomendação, aqueles alunos que presenciais no curso Novos Membros, aqueles que estão presentes ali em sala de aula nos domingos, eles recebem gratuitamente um exemplar de Os Primeiros Passos do Discípulo. Você que está fazendo à distância talvez tenha que adquirir, você adquire na Amazon, no site da editora Cultura Cristã, em livrarias também. Basta você buscar esse conteúdo, esse livro que foi publicado pela editora Cultura Cristã e que está distribuído aí em todo o Brasil. E quando você abre o livro, logo na folha de rosto você encontra um selo, né, um coração dentro de uma mão, é o chamado selo de Calvino. Nesse selo a gente tem uma inscrição latina que significa: meu coração te entrego, Senhor, pronto e sincero. E Calvino foi um teólogo da Reforma, um dos pais do presbiterianismo. Essa ilustração dá o tom do material que consta no livro Os Primeiros Passos do Discípulo. Esse, na verdade, é o objetivo final do curso, né? A gente falou lá que a gente quer apresentar doutrina, a gente falou lá que quer explicar o presbiterianismo, a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o objetivo, na verdade, primeiro e último, é que à medida em que estudemos a Palavra de Deus, amemos mais e melhor ao Senhor, o nosso Criador e o nosso Redentor. É importante também nesse momento fazer uma pequena correção. Na página 6 do livro tem um endereço, um link, dizendo que você pode acessar aquele link, é a versão impressa do livro, né? Eu estou me referindo a ela, dizendo que você pode acessar aquele link para obter as respostas aos exercícios e também acessar os slides do curso. Na verdade, você vai encontrar as respostas dos exercícios e também vai baixar os slides das aulas no final de cada aula. Ao acessar uma aula, ali você já encontra então o conteúdo específico, o exercício específico e as respostas daquele conteúdo, bem como os slides daquela aula. É claro que, à medida em que você faz o curso, podem surgir dúvidas, ou você pode querer enviar mensagem, interagir com a gente, trazendo algumas ideias, algumas propostas para a gente melhorar o curso. As suas ideias, assim como as suas dúvidas, são sempre muito bem-vindas. Você pode encaminhá-las pelos campos de comentários que constam tanto na página geral do curso, como nas páginas das aulas, tá bom? E também você tem a página de contatos do site da nossa plataforma EAD, tá ali no menu principal. Encaminhe a sua mensagem e a gente vai recebê-la e respondê-la no menor tempo possível. Agora você já foi apresentado ao curso, então não deixe de realizar a atividade desta aula. Veja que tem uma atividade muito simples, você vai entrar nela, respondê-la, é uma questão só, simples demais, e depois você já segue para a segunda aula. Se Deus permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, Introdução aos 10 Mandamentos. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.